Bom, Fernando, e agora você viu, eu troquei de roupa super rápido, porque nós estamos transformando esse programa naquela peça, O Mistério de Irma Vap. Tá em cartaz, inclusive. Teatro Porto Seguro, paga a gente aqui. É, a gente ensinou eles a trocarem de roupa tão rápido assim. Mas nós vamos conversar. Eu também. Também? Ó, Ó, já foi. já trocou, só o entrevistado tá com a roupa que ele veio mesmo. Exatamente, exatamente. Mas isso E faz parte do muito show elegante. E muito E elegante, aliás. Obrigado, obrigado. Bom, nós vamos conversar aqui com um advogado que milita por uma das causas que vocês sabem que eu defendo muito. Várias pessoas que a gente conhece, que já trouxe aqui, políticos, defendem essa causa, principalmente quem é da Nova Safra, que é a causa das candidaturas independentes. Diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo homem e toda mulher também tem o direito não só a usufruir de serviços públicos, mas de fazer parte do governo do seu país. Diz o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Interamericana de Direitos Humanos, que aqui no Brasil é lei, vale mais do que a Constituição, que não pode haver óbice para que uma pessoa se candidate. E esse óbice existe. Você se filiaria a um partido político brasileiro? Bom, existe o óbice, mas existe também a justiça. Isso. E é por isso que a gente trouxe aqui o Rodrigo Medzomo. Muito Tá obrigada por ter aceito esse convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra poder estar aqui conversando sobre Obrigado. esse assunto, que é um assunto muito caro, que eu tenho dedicado muitos anos da minha vida a essa questão. Na verdade, venho desde 2015 estudando o tema e foi isso que me motivou em 2016 a ingressar na Justiça Eleitoral pedindo o registro da minha candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro. A partir de uma negativa desse pedido de registro, eu então galguei os recursos até chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde o tema então em 5 de outubro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, numa sessão de julgamento, discutiu a admissibilidade do recurso, ou seja, se esse recurso ele seria conhecido pela Corte, se a Corte ela enfrentaria o mérito ou já descartaria aquele recurso de plano. Nós conseguimos que a Corte Suprema admitisse e agora precisamos fazer pressão para que o Supremo Tribunal Federal enfrente o mérito e o que ficar definido neste julgamento, ele terá aplicabilidade obrigatória e vinculante para todos os outros casos. O que significa dizer que se o Supremo Tribunal Federal julgar procedente a minha ação, qualquer brasileiro poderá se candidatar sem partido, poderá se candidatar de modo independente. E, assim, só para o pessoal entender, não é que você queria ser prefeito do Rio, você queria fazer a ação. Mas para que houvesse uma causa para essa ação, precisaria haver uma negativa efetiva da candidatura. Exatamente, E você foi exatamente. provocar isso. Exato. Hoje, muitas pessoas vêm falando de candidatura independente. Sim. Mas, na verdade, era um não tema no Brasil. Verdade. Ninguém falava Verdade. antes dessa ação. Verdade. Eu, digamos assim, tive a oportunidade de ser o pioneiro e a partir da judicialização o tema começou a ganhar cada vez mais adeptos, mas no começo eu fui ridicularizado sob todos os aspectos. Por quê? Porque no Brasil... Assim... Não leram Se sua você é ação? louco. Como Sim, assim? sim, exatamente. A porta Mas de a entrada é só ação uma. dele é muito técnica. Sim, eu sei. Mas aqui é Brasil. O que te falaram? Ou acharam assim, não, ele quer ser prefeito do Rio de Janeiro, olha que problema que ele vai arrumar. Como diga Emílio Surita, uma coisa é ser prefeito em Copenhague, Sim. outra coisa é você querer ser prefeito do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Mas não foi por isso. Não, Mas o que achavam de errado? Eu não consigo porque compreender. a leitura oficial que se faz da Constituição, e não só desta Constituição, na verdade, há alguma coisa em torno de... desde 1945, na verdade, no Brasil, a leitura oficial dos textos constitucionais rechaçam
a ideia de candidatura independente. Porque a candidatura independente ela existiu no Brasil e foi a regra no Brasil no período imperial, na República Velha. Na República Velha nós tivemos, enfim, Rui Barbosa sendo candidato independente. Após 30, né, no nosso Código Eleitoral de 1932, a candidatura independente ela vinha regulamentada em lei. Em 35 isso sofre uma pequena reforma, mas aí com a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas caça os partidos políticos, fecha o Congresso, enfim, nós temos um estado de exceção, uma ditadura, e Vargas, quando vai cair, né, quando ele está para ser deposto, na verdade o próprio Vargas organiza a legislação que servirá para a transição e a legislação que ensejará os deputados que fizeram a Constituição de 1946. Portanto, o Getúlio Vargas ele cai sem cair, porque ele faz a legislação. E ele caça a candidatura independente. E essa Constituição de 46 é uma das constituições mais terríveis que a gente já teve. Aliás, porque ela é uma cópia da Constituição fascista do Mussolini. Na verdade... Ela tem aquele espírito assim, pouco A democrático. gente tem esse texto mais próximo ao texto de Mussolini, na verdade, a gente tem na Constituição de 1937, do Estado Novo. Sim. Tá? O que ocorre quando a gente tem essa transição para a Constituição de 1946 é que o Getúlio Vargas, como ditador, por um lado, ele organiza o PTB, porque ele controlava os sindicatos. Por outro lado, ele organiza o PSD, porque ele tinha, como ditador, ele nomeava os interventores. Então ele cria o PTB, ele cria o PSD, ele insere na legislação a ideia de que os partidos precisam ser nacionais, o que é exótico num país federativo. Todos os países federativos, eles têm partidos locais. É assim nos Estados Unidos, é assim no Canadá, é assim na Alemanha, é assim na Argentina. Eles têm partido Era até assim de no cidade Brasil. só. Era assim no Brasil. Você tinha o Partido Republicano Paulista. É verdade. E você verdade. disputava eleições locais e fazia alianças para os pleitos nacionais, porque isso é típico de um país federado. Mas como o Vargas era o único que conseguiria organizar partidos nacionais, porque ele controlava os sindicatos e ele controlava os interventores, ele sabia que a oposição conseguiria muito pouca coisa, como de fato só conseguiu formar o DN. E sempre muito fraca. Verdade. E aí, E agora querem voltar com a para somar isso, ou seja, para conseguir aniquilar com a oposição, junto com estes expedientes, ele determina que o ministro da Justiça casse na legislação que foi editada em 45 as candidaturas independentes. E aí, de lá para cá, os caciques políticos tomaram gosto pelo monopólio. Que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que não se admitem, portanto, as candidaturas independentes. Porque no mundo, 9 entre 10 países comportam candidaturas independentes. Mas quando o cacique político ele tem um monopólio, você passa a ter o beijamão. Ou seja, o poder ele se concentra na cúpula do partido e não na base. E quem que a gente vota na urna é o cidadão. Você confia em uma pessoa. Como é que pode aquela cadeira ser do partido e não daquela pessoa que eu vou votar na pessoa? Exato, exato. Poxa, eu confio na Madeleine, ela tem uma proposta legal, eu quero que ela me represente. Eu vou lá, ponho o número dela e vou votar. Como é que depois... Aí entra o Alexandre Frota no meu Isso, exatamente. É isso aí. É isso aí. É descabido. Sim, entenda, isso é uma distorção da democracia que só acontece em países de rarefeita tradição democrática, de pouco apreço pela liberdade individual. Então você tem, por exemplo, Angola, você tem, por exemplo, Azerbaijão, você tem, por exemplo, Suriname. Mas, por exemplo, Angola eu morei lá. Outros Você países tem incríveis de evolução. o MPLA e a UNITA.
mas que são as mesmas brigas que você teve para a independência portuguesa. É uma ditadura. Sim. É uma ditadura. E você tem que votar no MPLA, porque senão sua família corre risco. É isso, basicamente. Sim, mas apenas países dessa natureza É que que mantém o monopólio partidário. Porque em todas as grandes democracias do mundo, o indivíduo ele pode se candidatar de modo independente. E aí é que entra a questão. Como aqui o cacique político, a partir de 1945, ele percebeu que o monopólio era bom para a cúpula partidária e que, portanto, a militância e aqueles que pretendem os cargos dependem do beijamão, dependem dos acordos, esse tema da candidatura independente ela foi morrendo. Claro, é uma ameaça. É uma ameaça ao poder da cúpula. E foi então, portanto, a partir de 2015 que eu comecei a estudar isso. Eu disse, não é possível que seja assim. Nós vamos enfrentar. E no começo foi quixotesco, porque 99,9% das pessoas, ademais das pessoas do âmbito do direito, tinham como certo e pacífico há décadas que não, isso todos precisam se filiar a um partido político. Era como se o sol vai nascer amanhã e as candidaturas são sempre partidárias. A ponto de o brasileiro acreditar que no mundo inteiro é assim. Quando você explica para as pessoas, olha, no mundo a regra é a liberdade e as pessoas podem se lançar de modo independente, a pessoa lhe olha e diz, não, não é possível, tem que depender do partido. Mas você veja que o Getúlio Uma raposa. continua vivo com o seu fascismo, Vivo até hoje, determinando os os nossos destinos. destinos. Porque o fato do brasileiro, o brasileiro pensa do mesmo jeito que o angolano pensa. Sim, sim. O angolano que nasceu numa guerra, o que tem a idade da gente, nasceu numa guerra e viveu numa ditadura. Porque ele não imagina que em outros países há outras possibilidades. Ele acha que é assim no mundo. Sim, exatamente. Que é a regra do jogo. E ele definiu quem iriam ser os nossos presidentes, porque pelo monopólio do braço sindical, pelo monopólio do braço oligarca, Exato. ele fez com que o nosso destino fosse uma alternância do sindicalismo muito esperto com a oligarquia muito esperta até hoje. Sim, sem dúvida. E, portanto, em 2015 eu comecei a estudar essa questão, e isso também é objeto do meu doutorado. Eu sou professor universitário também, além de advogado, sou professor universitário já há quase 30 anos, 25 anos. E comecei a perceber, bom, como é que isso é no mundo? Uhum. Como é que nós temos o processo eleitoral no mundo? E comecei a verificar que o Brasil já havia assinado um tratado, que era o Pacto de São José da Costa Rica, e que no seu artigo 23 é muito claro, e determina aquilo que um país pode exigir de seus candidatos, inclusive com termos muito fechados, porque diz que a legislação pode exigir exclusivamente, e aí seguem questões como nacionalidade, idade, a inexistência de condenações criminais, ou seja, é muito específico. E nas questões do artigo 23, portanto, um país não pode exigir do seu nacional que seja afiliado a um partido político. E aí fui estudar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí encontrei um precedente da Nicarágua, que é o precedente Iatama versus Nicarágua. O que me ensejou também denunciar o Brasil, pedindo a abertura, com base nesse precedente, na Corte Interamericana, pedindo a abertura do precedente Mesomo versus Brasil, por desrespeito ao Pacto de São José, invocando este precedente. Porque houve uma eleição a prefeito na Nicarágua, exatamente igual a minha. Sim. Não pode porque na Nicarágua é necessário partido político. Nicarágua. Essa questão chegou até a Suprema Corte da Nicarágua, porque há necessidade de se esgotarem as instâncias judiciais para se fazer a denúncia. Esgotadas as instâncias judiciais no Brasil, invocando esse caso, eu fiz a denúncia, porque a Nicarágua ela foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela OEA, por desrespeito ao Pacto de São José da Costa Rica, foi condenada a alterar a sua legislação. Então eu abri duas frentes. Entendi. A denúncia do Brasil
pedindo a abertura do caso Mesomo versus Brasil, com base nesse precedente, e a luta no Supremo Tribunal, que chegou via recurso até o Supremo Tribunal Federal, e tenho feito um esforço hercúleo para divulgar essa questão. O professor Modesto Carvalhosa começou nós nos reunimos. Que, aliás, foi quem me apresentou, o senhor, professor Modesto. Um beijo, um beijo. Gosto muito do Modesto. O professor Modesto começou também, entendeu a importância da luta, começou a divulgar, e a partir desses nossos esforços conjuntos, o tema hoje é cada vez mais divulgado. E eu tenho a firme convicção de que no Brasil vai acontecer o que aconteceu no México. Porque no México também se impediam as candidaturas independentes. E a partir de uma judicialização... Mas o México também tem... O PRI no México... Sim, claro. Olha, o PRI, se vocês não conhecem a história do PRI, vejam no Netflix, 1994. Vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. O México não é bem uma democracia. Não. Ele tem dono. Sim. Ele tem dono. Então, assim, a gente está falando, na verdade, que talvez a gente esteja preso numa bolha e não esteja vendo a falta de liberdade que a gente tem no Brasil. Exatamente. E perceba, no México, a sociedade, a partir de uma judicialização, o tema começou a ganhar repercussão, começou a acontecer isso que vocês estão protagonizando agora aqui, dando espaço na mídia para que o tema atingisse milhares de pessoas. E a sociedade mexicana começou então a entender que, opa, peraí, se no nosso vizinho aqui, se no Chile é assim, se na Colômbia é assim, se o prefeito de Bogotá é independente, se o prefeito de Medellín é independente, se o prefeito de Valparaíso é independente, como é que nós no México aqui, que assinamos o mesmo tratado, e começaram a ver o quê? Manifestações como essas. As pessoas começaram a gravar vídeos, começaram a se manifestar na internet, começaram a pressionar os seus parlamentares. Né? E a partir desta judicialização, hoje no México, que é uma alteração recente na lei mexicana, você já tem 2 governadores independentes. E você começa a mudar o perfil, porque você começa a permitir a verdadeira oxigenação da política. Claro. Daí porque eu chamo aqui a candidatura independente, ela é a mãe de todas as reformas, porque ela é a reforma que permitirá que outras reformas democratizantes existam. Claro, porque você dá papel preponderante às pessoas, às ideias, e não aos caciques e a entidades políticas partidárias. Agora, pensa bem, por que um prefeito tem de ser filiado a um partido político nacional? Qual que é a lógica disso? E mais do que isso, Madeleine, veja só, quem pode o mais, pode o menos. Aqui estamos de acordo. Claro. Sim. Se eu posso exercer um mandato sem partido, por que eu não posso pleiteá-lo sem partido? Verdade. Nós temos parlamentares, nós Verdade. temos senadores da República que exercem o seu mandato sem partido. Teoricamente, se o presidente Jair Bolsonaro se desfiliasse do PSL agora, ele cumpriria o seu mandato até o final sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Ou seja, o exercício do poder, que é o mais, independe de partidos. Agora, o mero pleitear... Que é o menos. E mais, o povo brasileiro, ele tem falseado a ideia de um voto direto. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, a escolha dos candidatos ocorre de modo recluso, na sombra do partido. Verdade. E eclodem para a eleição só aqueles que conseguiram vencer as lutas internas, e sabe-se lá como venceram essas lutas internas. Decantam, né? Por isso que eles eclodem, e aí o brasileiro não vota em quem quer, vota em quem os partidos deixaram votar. Vou dar aqui E, portanto, a nossa democracia é uma falsa democracia. Claro, eu vou dar aqui uns exemplos muito claros de gente que a gente conhece, amigos meus, inclusive, que trouxe aqui várias vezes. Os meninos do MBL, o Kim, o próprio Fernando Holliday, o Arthur, Mamãe Falei, Janaína Pascoal, minha amiga querida. Janaína Pascoal fez 2 milhões de votos, uma coisa inédita, 40 mil reais de campanha do bolso dela. Filiada nesse partido que trata ela feito cachorro, partido corrupto, ao qual ela não queria estar filiada.
Por que precisa obrigar as pessoas a isso? Os meninos para entrar no DEM, num partido de velho, que não tem nada a ver com eles. E aí entenda, mais uma vez, a questão da candidatura independente permitindo a renovação. Estas pessoas, elas são pessoas que conseguiram ascender porque se tornaram de grande notoriedade antes. Sim. Então tiveram espaços e não precisaram do beijamão. Percebe? Agora, Mas estão desconfortáveis algum igual. anônimo que queira, digamos assim, concorrer, ele necessariamente é obrigado para a obtenção da vaga, os conchavos. Por isso que a corrupção começa nos partidos. Esse é que é o ponto-chave. Há um efeito ético da candidatura independente sobre todo o sistema. Claro. Porque você quebra o monopólio e, portanto, você transfere o poder da cúpula do partido para a base do partido. O partido ele precisa ser algo tão bom que a pessoa sente vontade de ir pelo partido e não porque ela é obrigada a ir pelo partido. Portanto, a candidatura independente, além de permitir, evidentemente, que aquele que não queira o partido se lance, a candidatura independente ela força o partido político a melhorar, a ser uma instituição ética e inspiradora. Porque, do contrário, o sujeito simplesmente vai independente. Porque ele pode ir independente. E você fala do pessoal do MBL. Já em 2018, fiz uma parceria com eles, gravei alguns vídeos com o Mamãe Falei. Foi o primeiro naquele programa dele a fazer uma entrevista sobre o tema comigo, quando ainda me desacreditavam nessa questão. A Raquel Doge, a Procuradora-Geral da República, ainda não havia dado parecer favorável ao caso. A professora Janaína Pascoal me chamou agora, há uns 30 dias atrás, fizemos uma audiência pública na Alesp, tratando sobre o tema. Foi muito boa, isso gerou um material muito bom para discussão, tá lá registrado. E amanhã eu estou na Câmara de Vereadores, porque o Fernando Holliday também me chamou para uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde também vamos tratar do tema. E eu tenho viajado o Brasil inteiro para falar com as pessoas. Sou, digamos assim, quase que um Don Quixote nessa luta. Quer dizer, comecei e estou muito feliz que cada vez mais pessoas começam, muitas das vezes não citando a autoria, mas começam a falar, e é isso que importa. Eu não quero que falem de mesomo, eu quero que falem de candidatura independente, porque é isso que vai permitir que nós efetivamente renovemos a política, porque as taxas de renovação da política brasileira são medíocres. Quando você vê essas pesquisas, tantos novos deputados, é mentira. Por quê? Porque a renovação verdadeira só ocorre quando novos grupos, quando novas pessoas efetivamente e que não pertençam aos grupos já instalados chegam. O grupo é o mesmo. Então, quando você vê lá um novo parlamentar, normalmente, ou ele é filho de um prefeito, ou ele é sobrinho de um senador. Normalmente, a renovação entre as mulheres é mais baixa ainda. Normalmente, ela é filha ou mulher de algum parlamentar, de algum prefeito, de algum governador. Porque os verdadeiros índices de renovação na política brasileira não atingem 18%. É claro, é impossível você entrar no negócio. Exatamente. Então, muitas das vezes a mídia noticia 40% de novos deputados. Não, é mentira. Porque são novas pessoas, mas não são novos grupos políticos. E às vezes o cara já era prefeito, o cara tinha sido senador e saiu para deputado. Isso tem que contabilizar tudo isso. E mais do que isso, quando nós observamos a candidatura independente, aí eu sempre menciono isso, a despeito da minha ideologia, a minha ideologia não interessa nessa luta, no sentido de que ela serve a qualquer propósito. No sentido de que ela serve tanto àqueles que pensam à esquerda quanto àqueles que pensam à direita. E eu vou lhe dar 2 exemplos. Um exemplo à esquerda, Emmanuel Macron. Ele não teria a legenda do Partido Socialista francês. Ele sai do Partido Socialista francês, organiza um movimento em torno dele, movimento En Marche, que não era um partido político. Depois
Depois dele eleito, se torna um partido político. Mas até o momento da eleição, o movimento En Marche não era um partido político, e Emmanuel Macron se torna presidente da França. Emmanuel Macron jamais seria presidente numa realidade brasileira. Não. Do outro lado, no espectro à direita, Donald Trump. Donald Trump veio pelo Partido Republicano, mas com uma particularidade. Num dado momento da campanha, a cúpula do Partido Republicano quis impor o Jeff Bush. O Trump disse, bom, se vocês impuserem o Jeff Bush, eu saio e venho sozinho, venho independente. Como o Partido Republicano tinha na memória a vitória que o Bill Clinton teve quando o Ross Perot veio independente e rachou o eleitorado republicano, botando de bandeja a presidência no colo do Bill Clinton, o Partido Republicano recuou, a cúpula e disse, bom, que seja feita a vontade da base. Esse é que é o ponto. No país em que você tem candidatura independente, prevalece a vontade da base, porque o poste não existe. Sim. Não há como impor, não há poste. Esse é que é o ponto. Daí porque eu falo do efeito ético. A candidatura independente ela não é contra os partidos, ela não quer acabar com os partidos, ela quer melhorar o sistema. Porque o partido político ele é uma instituição do século XIX para problemas do século XIX. Portanto, ele não pode ter, no século XXI, um monopólio. Ele é uma instituição zumbi. Ele anda por aí, mas já sem alma. Porque a política hoje se faz de modo diferente do que no século XIX. Então, o partido político terá o seu espaço? Sim. Tem espaço nos países onde há candidatura independente? Sim, porque ele é um polo aglutinador. Mas ele não tem monopólio. É só mais um ator, dentre vários outros atores. Ele tem que concorrer. Exatamente. Agora, uma coisa que eu não entendo. Por que quando se assinou... Quantos anos que tem isso, gente? Do Pacto de São José da Costa Rica? Se assinou na década de 60. E aí ratificou... E foi internalizado em 1992. Então... Pelo presidente Itamar Franco. E aí ninguém pensa, ninguém... Porque há uma opressão das cúpulas partidárias a ponto de... Na Constituinte de 1988, e eu li os anais para a minha tese de doutorado, o tema das candidaturas independentes não foi sequer debatido na Constituinte de 1988. Que deveria, porque eles tinham enfrentado cada problemaço que isso podia resolver. O tema não foi objeto de debates, não foi esmiuçado. Por quê? Porque já havia um consenso entre as elites políticas de que o monopólio partidário era bom para as próprias elites. Porque é muito bom para o cacique ele ter esse poder de vida ou de morte. Independente daqueles que aprovem ou desaprovem o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu não estou aqui para discutir isso. Mas observem que ele quase não foi presidente da República. E isso é impossível numa democracia verdadeira. E o remédio que ele achou, o remédio que ele achou para poder ser candidato, é uma coisa que não faz bem ao país. Exato. Esse partido dele virou uma excrescência política. É um mundo de gente doida reunida. Por quê? Porque ele era efetivamente uma força política. Ele poderia ter sido um candidato independente, aliás, acho que mais bem sucedido até do que foi. Só que ele ficou amarrado, porque assim, se você não tiver um partido, você está fora. Mas vários parlamentares também, a própria professora Janaína Pascoal, a quem eu tenho grande apreço, com 2 milhões de votos. A própria jornalista Joyce Hasselman, que quase 1 milhão de votos, ou 1 milhão de votos completos. São pessoas que poderiam vir de modo independente. O próprio Kim Kataguiri fez votação para se eleger de modo independente. Vamos a um caso emblemático para a esquerda. Marina Silva. Marina Silva, exato. O perrengue que foi. Ou seja, ela foi obrigada a fazer um esforço hercúleo
para conseguir formar um partido político, É. para conseguir, então, a sua candidatura. Sendo que ela não queria ser cacique de partido, nunca quis, não é um negócio A despeito de quem concorda com ela ou quem não concorda, também não estou aqui para discutir, Claro, não. Marina Quando- Silva, mas outra é um coisa. excelente exemplo. E Veja quando ao teve que o ela foi mensalão, submetida. Lembra quando teve o mensalão? Que os petistas que discordavam daquela prática acabaram expulsos. E para voltar à política, todos eles enfrentaram dificuldades Aí você enormes. cria PSOL. Sim, cria- o PSOL, que é uma costela do PT, Mas que ele aí foi surge, tomado por outros caciques já e expulsou todos os já é fundadores outra coisa, originais. pessoal. Mas ele surge também por desavenças profundas e falta de espaço de alguns atores à esquerda dentro daquele partido. E o próprio PT, ele tem diversos grupos que, se existisse a candidatura independente, se fragmentariam. Ele não teria tido força para manter o esquema de corrupção que ele manteve se o pessoal não fosse obrigado a ficar dentro do partido. Exato. Perfeito. Então, é essa coisa. Um partido, ele leva a cabo políticas desonestas porque as pessoas são reféns do partido no Brasil. Ele não é uma escolha. É por isso que eu digo, né? A corrupção ela começa no partido político. Se a escolha é feita à sombra, e vamos lembrar que o partido político ele é, pela lei brasileira, uma entidade privada. Sim. Ele é uma entidade privada. Tem CNPJ. Ele tem CNPJ, é como qualquer Tem empresa. funcionários, tem folha de pagamento. Portanto, ele, juridicamente falando, ele é uma entidade privada. O Código Civil coloca ele lá como pessoa jurídica de direito privado. Tá? Portanto, a lei assegura essa autonomia, esta, aspas, empresa privada, e você tem dirigentes partidários que são diretores partidários há décadas. Você tem partidos aí em que o sujeito ele se perpetua na presidência do partido, entra ano, entra eleição, sai eleição, é sempre ele o presidente do partido. Por quê? Porque aquilo é um órgão privado, é uma entidade privada e é administrada como tal e subsidiada pelos nossos impostos com 3 bilhões de reais. Porque nós temos 2 bilhões de reais de fundo eleitoral e temos mais 1 bilhão de reais de fundo partidário. Portanto, é uma máquina corrupta alimentada com dinheiro do pagador de impostos. E nós aceitamos placidamente isso. A sociedade brasileira, e aí, mais uma vez, eu te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, porque a sociedade brasileira precisa tomar conhecimento desta questão e telefonar para o Supremo, mandar e-mails aos ministros, pressionar para que isso vá a julgamento, se manifestar nas redes sociais em prol das candidaturas independentes. Por quê? Porque é uma questão que certamente vai alterar de modo intenso a dinâmica da política como nós a conhecemos hoje. E ali, na letra fria da lei, esses tratados internacionais estão acima da Constituição. A lei já é essa. Acontece que a gente não cumpre. Sim. É só isso. Por isso que muitas das vezes me acusam, né? Ah, Mesomo, eu concordo com a sua ideia, mas isso deveria vir por intermédio de uma PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição. E a minha resposta é muito simples. Na verdade, o tratado já está lá. O que o Supremo tem que fazer é reconhecer este tratado. Reconhecer a existência deste tratado no seu âmbito relativo às eleições. Porque ele já reconheceu numa questão muito tensa, muito polêmica que existia, e eu explico rapidamente aqui, que era a questão da prisão civil do depositário infiel. Você comprava um carro, atrasava uma prestação, o banco ia lá e prendia, pedia a sua prisão. No tratado, no Pacto de São José, é proibida a prisão civil. Na nossa Constituição era permitida a prisão civil. E prevaleceu. Uma discussão como essa, de um sujeito que tinha sido preso, um habeas corpus que chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal diz, não, alto lá, nós temos que respeitar o Pacto de São José. Ora, por que só respeita o Pacto de São José na prisão civil do depositário infiel, mas não respeita o Pacto de São José na questão das eleições?
É isso que eu estou pedindo ao Supremo Tribunal Federal. E Porque nós estamos pedindo liberdade, entenda, Madeleine. Nós tivemos uma abolição lá no século XIX. Nós precisamos agora de uma segunda abolição, que é a abolição de 210 milhões de brasileiros em relação a 35 partidos. Por quê? Porque nós vivemos escravos dos partidos políticos. Nós vivemos no Brasil uma escravidão partidária que o Supremo Tribunal Federal precisa romper. No Supremo Tribunal Federal, quem que se colocou contra no julgamento? Gilmar Mendes, Lewandowski, e se colocou contrário a isso, Marco Aurélio. Eu não preciso dizer mais nada. E já tem voto favorável ou não? Aquela discussão foi Ah, para foi admitir. O Mas- mérito será enfrentado. Mas, por exemplo, a PGR Raquel Dodge é favorável. Sim, o parecer dela é favorável. Ela Porque foi é favorável à liberdade. Nós estamos aqui Mas discutindo a legalidade a liberdade também. individual. E a liberdade individual e a legalidade. Porque também não é que isso vem do nada. Não. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos direitos fundamentais de todo ser humano, entre vários, o direito à segurança, o direito à propriedade, entre esses direitos todos está o direito de usufruir de serviços públicos e de fazer parte do seu governo. Certamente. Então, assim, Certamente. isso é uma violação de direitos humanos que a gente está falando. Até porque, para que o público possa nos entender de modo claro, é uma questão de direitos humanos, porque Pacto de São José da Costa Rica é o apelido do tratado, porque o nome do tratado é Tratado Americano de Direitos Humanos, que Sim. foi assinado pelos países, à exceção dos Estados Unidos e do Canadá, mas ele foi assinado do México para baixo. Os países Ele vale. latino-americanos assinaram esse tratado e nós precisamos, porque é a alforria do povo brasileiro, essa é a alforria do povo brasileiro em relação a 35 partidos que nos deixam de joelhos, que nos deixam aprisionados e que pioram a nossa política. Eu não sou o contrário aos partidos políticos, até porque já me candidatei no passado. Então, portanto, eu não sou inimigo dos partidos. Os partidos têm o seu local, mas sou inimigo da ideia de que eles possam ter esse poder de vida ou de morte e de definir se um indivíduo pode ou não exercer a sua cidadania. Claro. Porque este é o ponto, nós privatizamos a cidadania, justamente aquilo que não poderia ser privatizado. Porque nós transferimos a um cacique político a possibilidade dele decidir se você poderá ser uma pessoa com a plenitude da sua cidadania. E vamos lembrar que a nossa Constituição estabelece no artigo 1º os fundamentos da República. E dentre os fundamentos da República nós temos a cidadania, o pluralismo político, que é mais do que um pluralismo partidário, e nós temos a dignidade da pessoa humana. Se eu preciso me vergar, se eu preciso me ajoelhar, se eu preciso dobrar a minha consciência a um programa partidário, mesmo não concordando, pois que só assim eu terei a legenda, isso é uma ofensa, é uma agressão à dignidade da pessoa humana. Isso é. Portanto, independente do Pacto de São José, mesmo que o Brasil não tivesse assinado ou ratificado o Pacto de São José, por uma interpretação mais inclusiva da Constituição, por uma interpretação mais democrática, por uma interpretação que privilegie mais a liberdade, o nosso próprio texto constitucional já poderia ser a fonte da candidatura independente. Porque eu posso fazer uma leitura pequena da Constituição ou eu posso fazer uma leitura da Constituição à luz dos direitos humanos. Sim. São interpretações. E o que tem sido feito até hoje é uma interpretação pequena. Porque é uma interpretação excludente. Porque só 8% dos brasileiros são filiados a partidos políticos. Eu não posso interpretar a Constituição para 8%. Eu preciso interpretar a Constituição para 210 milhões de brasileiros. E, portanto, a nossa própria Constituição já permitiria extrair dela esta conclusão. E agora, ó, pessoal, o Supremo já falou que tem pertinência a ação. Procuradora Raquel Dodge, favorável a candidaturas independentes no Brasil.
Vamos agora batalhar do jeito que a gente pode, que é com e-mail, que é pelas redes sociais, para que o plenário do Supremo Tribunal Federal aprecie essa questão das candidaturas independentes. Eu tive o prazer de receber aqui o advogado, professor de Direito, Rodrigo Medzomo, que é, sem dúvida nenhuma, o maior militante brasileiro em prol das candidaturas independentes. Muitíssimo obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, é uma oportunidade ímpar a gente poder ter um espaço tão qualificado para levar ao povo brasileiro essa mensagem. Valeu, viu, Muito Rodrigo? bom. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Meson. Muito obrigado.